Olá, sejam bem-vindos. Esta é uma série de vídeos destinada a mostrar como é possível enviar dados de uma plataforma Android para um servidor PHP. Neste vídeo, especificamente, estaremos tratando sobre a classe que faz a conexão entre o Android e o PHP. Antes de mais nada, vamos acrescentar a nossa última atividade realizada ao nosso quadro de atividades, que foi a execução do método verificar status da rede. Agora, nós vamos criar a classe enviar dados registrados e os métodos solicitar envio de dados na classe coletar dados, preparar envio, enviar em segundo plano e receber resposta do servidor na classe enviar dados registrados. Lembrando que, neste momento, não será definido nenhum método de envio de dados, ou seja, não será enviado nenhum tipo de dado, simplesmente será aberta a conexão. Mas, por definição da programação Android, é necessário a criação do streaming de entrada e de saída. Inicialmente, vamos criar uma variável global booleana status da rede. Agora vamos alterar o método verificar status da rede para que, ao invés dele informar via log se a rede está conectada ou não, ele carregue a variável status da rede com verdadeiro ou falso. Ou seja, se caso a rede estiver ok, ele vai carregar com true. Caso não esteja, com false. Agora, quando acionado, carrega a variável global status da rede com a informação de falso e verdadeiro. Estando essa variável carregada, outras classes podem vir e buscar essa informação. Ou seja, essa variável é a conexão entre coletar dados e a classe que será criada agora, que é enviar dados registrados. O próximo passo é a criação da classe enviar dados registrados efetivamente. A classe enviar dados registrados tem a necessidade de ser extensão da classe async_task do Java. Essa necessidade é feita porque, por padrão, qualquer tipo de recebimento de dados do Android tem que ser feito em segundo plano. Ou seja, se você estiver em uma chamada telefônica, mesmo assim você mantém a chamada telefônica e os dados estão sendo transferidos do seu telefone para o servidor e do servidor para o telefone. A extensão contém alguns métodos override para o auxílio e a organização do processo de entrada e saída de dados. Sendo que o método doInBackground ele é obrigatório para ser feita a saída dos dados.
Para demonstrar melhor no nosso exemplo, nós também executaremos o método pré-execute e o método pós-execute. A extensão async-task possui três parâmetros: o parâmetro de entrada, o parâmetro de progresso e o parâmetro de saída. No nosso caso, utilizaremos tipo string. Lembrando que o método obrigatório de qualquer classe que estende o async-task é o do in background, ou seja, faça em segundo plano, né? No nosso exemplo, estamos utilizando o onPre-execute e onPause-execute para demonstrar um pouco da capacidade de auxílio que essa classe tem no sentido de já trazer métodos pré-definidos. No nosso exemplo, a pré-execução, o método onPre-execute, efetuará a verificação do status da rede, ou seja, ele vai buscar a condição da nossa variável global status da rede. Se ela for verdadeira, libera o processo para o do in background. Caso ela seja falso, ela encerra o processo aqui. Nesse caso específico, vamos utilizar se a variável status redes for igual a falso, mas também poderia ser usado o sinal de negação. Reafirmando a condição, né, se o status da rede for falso, vai ser cancelado o processo. Nesse ponto do processo, nós já conseguimos eliminar uma das condições do nosso fluxograma, que era, em caso de rede negativa, exibir uma mensagem ao usuário dizendo que sem conexão, né? Um alerta para o usuário informando a falta de conexão na rede e encerrando o processo. Caso a rede esteja ok, aí sim o sistema parte para a execução da conexão propriamente dita. Para a correta execução do procedimento, é necessária a criação de um try-catch, onde, caso haja algum problema de conexão durante o processo de conexão, qualquer tipo de exceção que haja, a gente consiga captar isso num log de erro. Continuando o processo, vamos criar uma variável conexão do tipo HTTP URL Connection.
Em seguida, vamos criar uma variável URL do tipo URL, informando o endereço do nosso arquivo servidor no nosso servidor, quer esteja ele no localhost, quer esteja no servidor web. Esse é o ponto fundamental. Muitos dos problemas acontecem porque o endereço foi informado errado. Em seguida, a variável conexão recebe a URL e abre a conexão propriamente dita. É efetuada a parametrização da variável conexão para que ela libere a entrada e a saída de dados de stream e que ela não salve nenhum tipo de dado na memória no cache. Na sequência, nós vamos criar o Data Output Stream para que possamos configurar a saída desses dados. Uma observação que na write bytes, ou seja, escreva os bytes, a string que está indo está vazia, pois nós ainda não temos nenhum tipo de método, nenhum tipo de dado pré-definido. O que está sendo colocado aqui é somente a conexão entre o Android e o PHP. Agora é a vez da definição de um input stream, ou seja, da entrada de dados, né, e a criação de um buffer para poder fazer a leitura desses dados. Para isso, nós vamos carregar uma variável string buffer chamada resposta com todos os dados que vierem do servidor. E a última parte do processo do in background seria fechar o buffer e retornar essa resposta, no nosso caso, como string, né? Essa resposta é automaticamente enviada para o método pós-execução ou onPOS-execute. No caso, em forma de string, e é possível tratá-la da maneira com que melhor for conveniente. No nosso caso aqui, será criado um log. Lembrando que no trecho finally do try-catch, se tiver alguma conexão ativa, nós desconectamos. Lembrando também que no caso, no método pós-execute, está sendo utilizado um log de informação, pois nesse momento do processo nós estamos testando a conexão. Nós vamos efetuar o teste de conexão. Caso, em seguida, quando o teste estiver ok, aí sim nós daremos um tratamento diferente a esse método de saída. Para finalizar a parte de programação antes dos testes, né, é necessário iniciar o emulador e fazer a solicitação do envio dos dados, da conexão, através da classe coletar dados, né? Vai pedir a execução da classe enviar dados registrados. E lembrando do detalhe de que a string que está sendo passada pelo método execute,
ela é vazia, porque nós não definimos ainda. Isso será definido após a aprovação do teste, será definido o método e como será empacotado esses dados. Recapitulando, então, a classe coletar dados solicita o envio dos dados para a classe enviar dados registrados. Essa recebe a string com todos os parâmetros que devem ser enviados. No nosso caso, os parâmetros não existem, então a string está vindo vazia. É executado o método pré-execute, onde nesse método é testada se existe conexão ou não com a rede. E em caso positivo, é executada a conexão com o servidor, via a parametrização dos dados de conexão. Ou seja, é liberado o streaming de entrada e saída, é informado para o sistema que não deve ser guardado nenhum tipo de dado no cache, informado que o FTP o UTF que é utilizado é o UTF-8, o char7 é o UTF-8, e parametrizado também a entrada e a saída de dados. Os dados de entrada são guardados em buffer e retornados por uma string. Após a conexão ser desconectada, esses dados são enviados para o método pós-execução, onde, no nosso caso, como nós estamos ainda testando essa conexão, eles serão informados através de um log de informação. No nosso caso de exemplo, o retorno que deve vir do servidor é a string carregada com a frase servidor ativo. Para efetuar o teste da conexão, é necessário o carregamento do emulador. E a partir daí, vamos clicar no botão para receber a resposta do servidor. Clicando no botão, a resposta no log de informação ali, servidor ativo, o que significa que a conexão foi executada com sucesso. No próximo vídeo trataremos especificamente de parametrizar essa conexão para o método GET. É isso. Fica a dica. Se gostou, dá um like e inscreva-se no canal. Até a próxima!